Pensou aí qual que é o seu favorito? Tem muita gente que é apaixonado por super-heróis, outros nem tanto. Mas ultimamente, em todo lugar que a gente vai, a gente tem alguém comentando o assunto, comprando uma camiseta, lotando as salas de cinema. Tudo por causa deles, os super-heróis. Vamos conversar sobre isso? E o que eles têm a ver com cinema brasileiro? Será que tem alguma relação? Chega mais que o nosso papo está começando. Mistura Fina tá no ar. Olá, sejam super bem-vindos ao Mistura Fina e ao nosso bate-papo sobre cinema, super-heróis, cinema brasileiro. Fiquem à vontade para mandar mensagem para a gente adora receber perguntas, comentários de vocês. Então, é isso, vamos começar logo o nosso papo. E para conversar um pouquinho comigo sobre isso, eu que não sou nenhuma grande especialista em cinema, estou aqui com a Rita, que é pesquisadora e professora de cinema. Seja bem-vinda. Boa noite, Andresa, obrigada. E estou aqui com o Leandro, mais conhecido como Léo, documentarista. Sabe-se lá de onde vem esse apelido, né? Não sei. Mas durante minha passagem aqui na Rede Minas, nos quase 10 anos que eu trabalhei aqui, eu sempre fui conhecido assim, né, como Léo. E sou feliz assim pela passagem que eu tive por aqui e muito feliz em poder voltar agora para debater um pouco sobre cinema. E pelo apelido nota-se que foi uma pessoa super querida, porque senão, né, a gente podia arrumar outro apelido. Podia ser muito pior, né? Podia. Verdade. Gente, vamos começar nosso papo aqui tentando entender um pouquinho desse fenômeno. Rita, o que você sente quando você vê filmes de super-herói? Por que você acha que esse tipo de filme está atraindo tanta gente para a sala de cinema? Bom, Andresa, eu sou um pouco suspeita para falar do assunto, né? Primeiro que eu sou fã de super-heróis, né? Eu acabei de ver o Wolverine ali, que é o meu herói favorito ainda por cima. Adoro o Wolverine. Né? Adoro. Eu ia trazer um dos meus da minha coleção para mostrar, mas eu esqueci. Bom, o fenômeno dos super-heróis não é um fenômeno recente, por mais que a gente ache, desde os primórdios do cinema, a gente vê os super-heróis aparecendo. Batman, Superman, já eram heróis, Flash Gordon, na década de 30 já existiam alguns heróis, né? Só que o que a gente percebe? Todos nós dessa geração, nós crescemos assistindo filmes de super-herói, lendo quadrinhos de super-herói. Tudo bem que assim, não nessa profusão que a gente vê hoje. Mas o que acontece? As pessoas crescem, né? E se elas crescem, geralmente esses atributos que a gente tem quando a gente é pequeno, a gente vem trazendo ao longo da nossa vida, a gente vem trazendo para a nossa formação. E nós estamos vivendo um momento muito complexo na sociedade, que é, assim, é o que a gente chama da sociedade de consumo, né? Então, os valores, eles têm se invertido muito, principalmente quando a gente pensa em relação à juventude, né? Ficar velho hoje é uma coisa perigosa, complicada. Então, assim, esses super-heróis, eles trazem também essa noção de juventude. Nós não vamos envelhecendo, porque a gente está ali sentindo aquelas coisas, a gente está vivenciando isso. Tanto é que os filmes de super-herói, eles não são filmes voltados mais só para adolescentes ou só para crianças. De jeito nenhum. Né? A temática, ela vai mudando ao longo do tempo, né? E ela vai mudando de uma forma muito interessante. Tanto é que quando a gente pensa assim no Logan, por exemplo, que é o último filme do Wolverine propriamente dito, né? É um filme super adulto. É um filme que fala de envelhecimento. Então, assim, a gente tem vários filmes que trabalham nessa temática. Né? Então, é um momento em que a sociedade, ela vem se refletindo também nesses super-heróis.
Principalmente porque a gente percebe o seguinte, nós não temos mais heróis. Quem são os heróis? Não tem. Então, aonde é que a gente vai buscar essas referências? Naquilo do nosso imaginário, nos super-heróis, naquilo que a gente gostaria de Léo, ser. a Rita falou essa questão da diversidade, de não ser uma coisa mais só para criança ou para adolescente, etc. Na sua percepção, assim, o que tem levado tanta gente de idades variadas, você vê meninas, meninos, indo ao cinema para ver filme de super-herói? Eu não sou um grande fã do cinema de super-herói, assim, né? Embora eu tenha passado uma fase na minha vida colecionando quadrinhos, hoje eu não frequento o cinema para ver super-heróis, assim. Mas eu percebo das pessoas que estão muito próximas a mim, que frequentam, duas coisas importantes. Assim, primeiro, o fascínio, né? Pelo que as histórias transpassam, né? Pelo que se percebe na tela, assim. E segundo, não sei se a professora Rita concorda, mas eu acho que existe também uma força comercial muito grande, assim, que nos faz de algum modo, nos contamina de algum modo e nos leva ao cinema também um pouco por essa força, assim, de uma espécie de máquina que empreende e nos impulsiona um pouco para a sala de cinema. A gente está falando aqui de todo esse poder, a gente fica imaginando o cinema de Hollywood e tal, mas existe, algumas pessoas não sabem, um super-herói brasileiro que saiu recentemente não, 2018, né, não é tão, enfim. A gente separou um trecho do trailer do filme para o pessoal conhecer e para alimentar nossa conversa também. A gente comenta um pouquinho, porque o pano de fundo dele é um pano de fundo interessante, assim, é bem brasileiro, sabe? Vamos ver aí. Oi, filha. Filha! Não tem leito, não tem pessoal. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Me devolve minha filha! Cadê ela? Cadê ela? Mas matar não vai trazê-la de volta. O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. Existe uma quadrilha em operação. A ministra Marta Regina arquivou a linfoma por falta de provas. Isto é política. A corrupção é parte da engrenagem que faz tudo girar nesse país. Ele te deixa ficar hackeando a noite toda no computador? As imagens das câmeras de segurança foram trocadas. Ou esse cara entende muito de tecnologia ou ele não agiu sozinho. O que a gente tem que fazer é pegar esse assassino, esse psicopata. Você enlouqueceu. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo. Tem gente que não merece viver mesmo. O problema é que você lutou do lado errado, rapaz. Bom, como diria Glória Pires, não vi, então não posso opinar. Mas pelo trailer me chamou a atenção esse pano de fundo com essa realidade brasileira do sistema público, da corrupção. Léo, tem espaço para construção de narrativas de super-heróis no Brasil? Você acha que, o cinema brasileiro ele é um campo fértil para isso? Eu acho que tem espaço. Tradicionalmente a gente não tem, né, dentro da nossa indústria de produção cinematográfica, a gente não tem essa pauta, né? Acho que o cinema brasileiro ele se aproxima muito mais de um cinema, de um modo geral, obviamente, né? O cinema brasileiro ele se aproxima muito mais de um cinema europeu, assim, do que nesse sentido do cinema americano. Mas eu acho que sempre existe espaço. E eu acho que é interessante, assim, eu também não posso opinar, né? Também não vi o Doutrinador. Mas eu lembro na época do filme, me chamou a atenção um pouco esse enredo. Eu acho que ele se aproxima, tem uma característica de se aproximar um pouco dessa coisa de um super-herói mais humano, assim, né? Nessa linha tênue entre um super-herói de superpoderes, mas um super-herói também com os conflitos humanos, que me parece ser, pelo menos dos últimos filmes que eu vi de super-heróis, me parece ser algo que está presente, assim,
recentemente na produção cinematográfica. Achei um enredo parecido com O Justiceiro. Chupado, né? Chupado. É o Justiceiro misturado com o Demolidor. Né? Agora, eu acho o seguinte, que esse é um filme, eu não assisti, eu me recusei a ver isso, porque isso, para mim, assim, é pura doutrinação ideológica. Principalmente no momento em que gostaríamos de liberar armas, etc, etc. Não, foi um filme feito num momento político muito apropriado, né, para justificar esse tipo de coisa, esse tipo de violência. Não acho que isso aí seja um super-herói de maneira alguma. Seria uma mácula, inclusive, para os super-heróis. Mas aqui, falando um pouquinho de super-heróis, você falou que gosta muito do Wolverine. Eu me peguei muito encantada pelo último filme, o filme da Mulher Maravilha, e também pela narrativa de Pantera Negra. E aí eu fico pensando, por que isso chamou a minha atenção? Eu também não sou nenhuma especialista, nenhuma grande apaixonada por filmes de super-herói, embora eu goste de alguns. Me impressionou o tanto que essas duas narrativas, especificamente, elas chamaram muita atenção das pessoas e atraíram públicos diversos e acabaram se tornando até movimentações políticas em torno das narrativas, assim. Os filmes de super-herói, eles têm um pouco esse poder também, né? Claro, gente, porque toda narrativa, ela é ideológica, né? De uma forma ou de outra. A gente tem várias formas de ver o cinema. Você pode assistir um filme pura e simplesmente para se divertir, ou você pode assistir um filme vendo o que está por trás daquele discurso, né? Por exemplo, o discurso do Pantera Negra é um discurso super voltado para essa questão racial, né? É a primeira vez que se investe tanto dinheiro num filme que o herói é negro, que é uma coisa raríssima. E ele deu super certo, não apenas por causa disso, é claro, mas é um excelente filme também, né? A Mulher Maravilha é a mesma coisa, nós estamos vivendo um momento de um discurso de empoderamento feminino, etc. Né? Essa é a primeira grande heroína que vai aparecer. Curiosamente, se a gente pensar isso com relação à Capitã Marvel, né, já não funcionou. Né? Já não funcionou porque ela, de fato, não convence. Aquilo ali eu não deixava nem tirar gato de árvore, que dirá salvar o universo, meio difícil. Então, assim, essas coisas, essas narrativas, elas vão andando de acordo com a sociedade, né? Com os interesses da sociedade e com as mudanças também que a gente percebe acontecendo na sociedade. Né? Mas é um caso bacana e a se pensar. Vamos retomar essa conversa daqui a pouco, que eu tenho que chamar o intervalo, porque o Tiba já está assim, chama o intervalo, então mandou chamar, a gente chama. Hora do intervalo, eu aproveito para convidar você a participar da nossa conversa. Só hoje a gente está com um número de WhatsApp diferente, a Letícia deixou trancado o nosso número certo na gaveta, então a gente está usando esse outro, que é o 98337-6364. Então você pode aproveitar e usar esse número para contar pra gente. Você gosta de filme de super-heróis? Por que você acha que eles têm atraído tanta gente para salas de cinema? Conta aí, dá o seu palpite que a gente volta rapidinho. A cota de tela é o nome que se dá quando o governo determina uma quantidade X do produto nacional para passar nos cinemas de todo o Brasil. Isso não é uma lei exclusivamente brasileira, existem vários países que adotam ela, mas no caso do Brasil, ela foi adotada em 1932. Hoje em dia, as cotas de tela são regulamentadas através da Medida Provisória 2228 de 2001, que estabelece que a cada ano vai ser feito um decreto presidencial para dizer quantos filmes, ou quantas horas, ou quantos dias de filme nacional devem ser exibidos nos cinemas. E o que as pessoas mais reclamavam quando saiu essa notícia era de que, se o cinema nacional fosse realmente bom, as pessoas iriam vê-lo, e que não precisa estabelecer uma cota. Se o filme for bom, ele vai fazer sucesso, seja estrangeiro ou brasileiro. Essa regra é inspirada fortemente no que acontece hoje em dia na França. Eles têm um limite de 30%, e isso é o que mais incomoda nessa história toda, porque a França, que é um polo cinematográfico, que produz filmes e exporta para o mundo inteiro, anualmente a gente tem filmes franceses no circuito brasileiro, e mesmo assim eles têm a cota de 30%. Aqui no Brasil a gente tem menos produções, a gente tem menos público focado em cinema, a gente tem menos interesse das pessoas em assistirem cinema nacional, e mesmo assim a Cine estabeleceu 35%. A alegação era de que os filmes estrangeiros eram um predador da cultura nacional. A grande falha que eu vejo nesse sistema é que simplesmente assim, se o público médio vai pro cinema ver Jogos Vorazes, por exemplo,
ele vai ver que não tem horário porque tem menos salas, então menos ingressos. Ele vai virar e falar, nossa, vou ver esse outro filme nacional aqui, ó, O Segredo dos Diamantes, esse deve ser bacana. Eu vi O Segredo dos Diamantes, é um filme legal, é um filme nacional, mas não é o mesmo público. A pessoa que tá afim de ver Jogos Vorazes vai ver Jogos Vorazes. A pessoa que tá afim de ver filme nacional vai ver filme nacional. E se a pessoa que quer ver Jogos Vorazes não vai poder ver no cinema, ela vai chegar em casa e vai baixar o torrent. É uma realidade que a gente não pode negar. As pessoas estão aderindo cada vez mais ao on-demand, ao download legal e vários outros tipos de compartilhamento de obras audiovisuais que não sejam no cinema. O que precisa ser criado mesmo é a cultura de ver filmes, é a cultura do hábito cinematográfico e a diversificação dos projetos no cinema. A gente viu aí essa conversa sobre cota de telas e essa discussão acabou ficando mais evidente com o lançamento do filme brasileiro De Pernas pro Ar, que estava disputando espaço com Vingadores Ultimato. E algumas salas até optaram por retirar o De Pernas pro Ar para poder dar mais espaço para um filme que, teoricamente, seria mais rentável para o cinema, assim. Qual que é a percepção que você tem dessas cotas de tela, Léo? Você acha que é um caminho mesmo? Essa é uma boa alternativa para a gente conseguir dar espaço de fato para o cinema nacional? Olha, eu acho que na verdade a gente cria uma polêmica muito grande assim, por uma coisa que não é tão volumosa, ao meu ver, né? Quer dizer, o último decreto diz que a gente tem, ao longo dos 365 dias, uma sala de cinema tem a obrigatoriedade de exibir 28 dias de um filme nacional. Eu acho isso razoável, eu acho que existe espaço para tudo, né? Isso obviamente tem um critério, é uma coisa muito mais complexa do que o que eu estou falando, assim, resumindo, mas no geral é isso, um cinema que tem uma sala, ao longo de um ano, durante 28 dias ele precisa exibir um filme nacional. Eu acho que, eu concordo um pouco com a Lully, assim, eu acompanho ela, acho ela super envolvida nessas questões dos bastidores do cinema, acho que a gente precisa criar uma cultura, mas eu acho que existe de algum modo um certo predominância e domínio puro e simplesmente mercadológico que eu acho que não cabe muito pensar o cinema só nesse lugar, né? Eu acho que o público que assiste os filmes de super-heróis, eles vão continuar tendo espaço para assistir filmes de super-heróis. Eu acho que não é o cinema brasileiro necessariamente que vai tirar esse lugar. Então eu acho que talvez em um primeiro momento isso seja importante, seja fundamental, assim. Eu tenho entendido muito, e cada vez mais, por todo o processo político que a gente tem passado, que é muito triste assim, um país que não conhece a sua realidade, o que se produz dentro do seu lugar, né? Alguém que não consome, não se atravessa um pouco pela cultura e pela manifestação artística que o seu próprio lugar oferece, não ama o seu território. Então é importante a gente conhecer esse lugar, é importante a gente conhecer esse cinema. Existe muita coisa interessante, a gente falou aqui no intervalo do Cine Hollywood, que é um filmaço incrível, que também é um filme com sucesso de bilheteria, que trabalha de uma maneira muito inteligente assim, a forma de acessar o cinema, a sala do cinema e conquistar o público. Então eu acho que sim, de um modo geral eu concordo com as cotas, ela existe em vários países. Hoje a França já tem uma média de 40% da produção francesa sendo exibida na sala de cinema, ou seja, eles já superam de algum modo a cota, a obrigatoriedade legal. Então eu acho que a gente tem muito que aprender assim, com isso, e eu acho que a produção nacional ela é cada vez melhor. Então cada vez mais a gente vai poder ter mais público para consumir um pouco desse nosso produto. A gente tem uma participação aqui da Esther Miranda, nossa telespectadora. Ela fala o seguinte: eu amo filmes e com isso vêm todos os super-heróis. Acho o máximo o cinema brasileiro, porque por um lado até retrata um pouco a vida do brasileiro. Qualquer filme que vier, eu estou sempre ligada e se vejo um que gosto, já peço o segundo. Acho que o Brasil deveria lançar mais filmes porque são os melhores. Não há nada melhor que filme. Esther, obrigada. Queria saber sua opinião também, Rita, um pouco sobre isso, sobre essa luta mesmo de busca por espaço, de busca por que brasileiros valorizem a produção que é nossa. Qual que é o caminho que você vê, assim? Bom, eu acredito que essa política de cotas, ela tem que existir. Sim, gente, como é que a indústria brasileira ela vai competir com a indústria norte-americana ou de outros países? Nem
nem assim, se a gente pensar cinematografia francesa, australiana, todos esses países têm uma produção que também é muito mais rica do que a nossa em termos de financiamento, né? Se não tiver um órgão que ajude a produção brasileira, vai ficar difícil. Agora eu estava pensando o seguinte, que ainda assim a gente tem visto como a nossa produção está crescendo, e ela está crescendo de uma forma bem interessante, no meu ponto de vista. Por exemplo, filme de terror. Filme de terror, até um determinado tempo, a gente tinha só lá os do Zé do Caixão, não tinha nada, né? E agora eu tenho visto uma safra de filmes de terror que estão aparecendo e que não deixam nada a dever para as produções norte-americanas. Por exemplo, um exemplo é As Boas Maneiras, que é sensacional, tem muitos efeitos especiais que são muito bons também. Então, eu acho que na medida em que também os processos digitais eles vão barateando a produção, a gente consegue subir o nível da produção brasileira. E é claro, é uma questão de cultura, o que o Léo falou, né? Se a gente não privilegiar as coisas da nossa cultura, a música brasileira, o cinema, a literatura, nós somos um povo sem memória. E também é importante a gente lembrar que quando a gente fala de cinema nacional, a gente não está falando só de arte brasileira, mas a gente está falando também de geração de renda. Sim. Então, a gente separou um vídeo aí para mostrar um pouquinho de como que o audiovisual brasileiro também tem gerado muito emprego e tem dado oportunidade para muita gente. Vamos ver. Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas, de todos os tipos e tamanhos, e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. E aí, Léo? Eu acho que um pouco da valorização que a gente estava falando, ela também passa por isso, né? Por as pessoas enxergarem o audiovisual como uma área da economia, como um espaço para geração de recursos. Sim, claro. Agora o Brasil, nesse exato momento, está com 5 filmes num dos festivais mais importantes do mundo, né? O Festival de Cannes. Com grandes chances de premiações importantíssimas, né? O último filme do Kleber Mendonça, Filho, que é um cineasta recifense, pernambucano, ele conseguiu mobilizar 800 pessoas. Eram 800 pessoas empregadas na produção de um único filme. Isso diz muito do quanto que a indústria brasileira tem crescido e está crescendo cada vez mais, né? Anualmente, salvo engano, acho que esse vídeo não fala isso, mas anualmente a gente movimenta 25 bilhões de reais. Falou assim no inicinho. Fala no início. A gente estava... Então, assim, isso é algo muito importante, assim. A gente tem crescido e cada vez mais a gente está numa crescente, assim, que eu acho que não tem mais volta, né? Agora o caminho é crescer e isso vai mobilizar uma melhora da nossa produção, isso vai mobilizar todo um crescimento intelectual da nossa produção, isso vai criar um histórico, não que o Brasil não tenha, o Brasil tem um histórico cinematográfico incrível, importantíssimo e de um grande peso intelectual para a nossa história, mas ao mesmo tempo a gente está crescendo, aumentando, crescendo, aumentando. O Brasil produz hoje 120 filmes, longas-metragens por ano. E infinitos curtas-metragens, médias-metragens e tal. E no festival de cinema, qualquer um que a gente vá, que aconteça no Brasil, eu tive esse início do ano num festival de Tiradentes, você percebe o quanto que a produção brasileira é incrível. E a gente precisa. Hoje o Brasil, de algum modo, a gente já resolveu um dos elos desse processo da indústria, que é a produção, né? Claro que a gente pode produzir muito mais, mas a gente já produz muito mais do que produzia um tempo atrás. O que a gente precisa agora começar a resolver é justamente a distribuição. Achar espaços onde a gente possa colocar os nossos filmes para serem vistos. E nisso a cota é fundamental. E sem contar a qualificação, né, gente? Porque os cursos de cinema,
né? Quantos cursos de cinema vem abrindo aí ao longo do tempo também. E essa qualificação, ela leva também a uma melhoria dos profissionais que vão integrar isso. É uma outra coisa que o vídeo não fala, mas a gente não pode esquecer. De jeito né? nenhum. Que as pessoas estão procurando, elas procuram cursos, elas querem se qualificar exatamente para ingressar nesse mercado. Se não fosse um bom mercado, não tinha curso. É verdade. E aí, junto de uma redução de custos para produzir, que a gente estava comentando lá atrás que o cinema antigamente para se fazer era muito mais caro, a gente vê essa qualificação também, então a gente vê andando para frente. Ainda bem. Ainda bem. Gente, eu vou fazer mais um intervalo rapidinho. Gente, mais um intervalo, eu juro que é rapidinho. Lembrando que hoje estamos com um número de WhatsApp diferente, que é o 983376364. E a gente continua pedindo para você mandar mensagem e contar um pouquinho aí. Você gosta de filme de super-heróis? Por que você acha que tem tanta gente indo para o cinema para ver esse tipo de filme? Diz aí, manda sua opinião, que a gente volta já já. Estariam os filmes de super-herói matando o cinema? Tem gente que defende dois lados que parecem opostos. Uma de que os filmes de heróis estão matando o cinema e outros de que os filmes de heróis estão salvando Hollywood. Só que, ao meu ver, não se trata de uma oposição, porque, de certa forma, as duas coisas são verdade. E, na verdade, esses fenômenos são tão conectados que um acaba causando o outro. Porque, de fato, de certa forma, os filmes de herói têm salvado os estúdios de Hollywood, porque, com o passar dos anos, a gente tem visto que as bilheterias no mundo inteiro têm decaído bastante. E se tem um tipo de filme que nada contra essa corrente, são os filmes de super-heróis que fazem rios de dinheiro. A gente viu que Hollywood começou a apostar tanto nesses filmes de enorme orçamento, que começou a deixar de lado filmes de médio e baixo orçamento. Então, e é nessa categoria do médio orçamento, por exemplo, que a gente tem outros gêneros como a comédia, os filmes de terror, alguns dramas. Então é por isso que eu digo que as duas coisas são verdade. De certa forma, os filmes de super-herói ajudaram sim a salvar Hollywood, mas graças a isso você começou a ver o surgimento de diversos problemas dessa atenção exacerbada a esse tipo de filme. Só que eu também acho importante apontar que isso não é um problema inerente aos filmes de super-herói. Só calha que esses são os filmes com as histórias que mais fazem sucesso hoje em dia. Pode ser que daqui a 10 anos os filmes de super-heróis saiam de moda, você tenha um outro tipo de filme que seja a nova galinha de ouro de Hollywood, e a gente ainda pode ver esse mesmo processo que a gente está tendo agora com os filmes de super-herói em termos dos problemas. Antes de passar a bola para vocês, a Jéssica mandou mensagem dizendo o seguinte: gosto muito da comédia brasileira, desde Mazzaropi e a Ingrid Guimarães. Gosto muito dos filmes cults também. Vejo que eles têm buscado uma qualidade e isso faz nós termos vontade de assistir. A Jéssica é de Januária. Tem uma participação do Carlos também. Aprecio muito o cinema e o cinema brasileiro melhorou muito, principalmente com os canais por assinatura. Curto o filme com herói, mas vale lembrar que existe muitos meios de ter herói, mas sem superpoderes. Tá. Gente, depois dos comentários dos meninos aqui, eu quero retomar naquela conversa. Rita, os heróis, eles vão matar o cinema, vão salvar o cinema ou nem uma coisa nem outra? Mas herói venha para salvar, gente, por favor. Mas salva mesmo? Eu acho, sinceramente, eu acho tão sem pé nem cabeça. Porque os super-heróis, eles existem desde o início do cinema. Nós estamos vivendo um momento em que percebe-se que é um bom negócio fazer filme de super-herói. Então, Hollywood, obviamente, vai investir nisso. É um bom mercado, eles estão investindo, né? Porque é um público que cresceu assistindo isso, que cresceu lendo isso. Mas eu não acho que de jeito nenhum, não vai matar cinema, não vai nem matar o cinema. E nem acho que eles vão deixar de existir, como o moço fala. Eu acho o seguinte, que é um momento que daqui um pouco isso vai passar, mas que vai deixar? Não, de maneira alguma, né? O último Vingadores, ele deixou, não vou fazer nenhum spoiler, porque é maldade. Por favor, senão o povo briga com a gente. Não, isso é maldade, a gente não faz isso. Mas ouviu, né, gente? Não dê spoiler pra ninguém merece isso, tá? É muito Por favor, feio não façam fazer isso, inclusive. Assim, o último Vingadores, ele aponta para uma transformação. O que vai acontecer, eu não sei. Mas acabar, não acaba nunca.
né? Pode mudar, pode sair de moda um pouco, como a ficção científica, né? A ficção científica teve um auge e agora a gente tem visto um declínio dos filmes de ficção científica. Vai acabar? Não. Só é um período de mudança, de maneira alguma, mesmo que a gente precisa de heróis. Ainda que sejam super. Ainda que sejam super. Até porque é muito contraditório essa ideia de acabar com o cinema, porque os super-heróis fazem parte do cinema de uma maneira muito, né, muito consolidada, né? E... Desde sempre, né? Mesmo que sejam heróis, por exemplo, o Batman. O Batman não é um super-herói, ele é um herói, ele é um humano como você, como eu. Né? Mas ele tem dinheiro, então é por isso que ele acaba sendo um superpoder. No mundo capitalista acaba sendo um superpoder. Mas ele, então assim, é uma coisa que a gente quer se ver naquele, né? Quando eu vejo um desses heróis que vai lá e mata o bandido, ele está também trabalhando a minha pulsão. Já que eu não posso sair matando as pessoas, né? O super-herói ou o herói, ele vai fazer isso. Então, ele vai resgatar muito da nossa autoestima também. Então, o nosso oráculo tem uma pergunta para você. O nosso oráculo quer saber se você vai fazer algum filme de super-herói. Nossa. Acho que eu nunca pensei nisso, assim, né? Acho que é possível, né? Eu acho que as ideias vêm, surgem, a gente desenvolve, pode chegar nesse lugar. Mas é isso, assim, não sei se eu me interessaria em produzir, pelo menos não nesse modelo de super-herói como a gente conhece, assim, no imaginário popular de um modo geral, né? Até porque, de fato, né, o cinema de super-herói é um cinema caro, né? É um cinema dispendioso, né? Que trabalha muito com a pós-produção, na qual eu não consigo nem enxergar a possibilidade de um dia trabalhar assim, né? Então, acho muito difícil. E o que mais atrai o seu olhar quando você está pensando em fazer algum filme, desenvolver algum trabalho, além do sertão? Ela está falando isso, gente, porque eu tenho uns 4 filmes sobre o sertão, né? É um tema que chama muito a sua atenção, né? Então, de fato, assim, na verdade, para mim, eu acho que precisa ser questões que me atravessem, assim, e que isso, de algum modo, reverbere nas outras pessoas. Eu só consigo imaginar o cinema, e é o cinema que eu consumo, que eu vejo, se for algo que nos revele uma reflexão. Às vezes dolorosa, às vezes sorridente, emocionante. Mas para mim o cinema está nesse lugar, assim, de um atravessamento. E é isso que me chama a atenção. Então, além do sertão, e o sertão é um lugar incrível para isso, né? Que é o lugar onde as nossas questões reverberam muito. Eu sempre penso nisso, assim. O cinema, para mim, tem que ser esse lugar onde a gente consiga, de algum modo, nos mover, assim, né? Fazer chorar, sorrir, enfim, mexer um pouco com essas emoções. Agora, tem uma coisa que eu queria falar, retomar um pouco ainda sobre essa questão da indústria, que eu li recentemente, um dado interessante, assim. O Brasil, existe muita crítica, assim, sobre a coisa das políticas públicas para a produção de cinema brasileiro e tal. E recentemente eu li algum artigo de algum jornal gringo, assim, que falava que Hollywood está começando a questionar algumas coisas, porque hoje existe uma produção muito grande de pós-produção na Inglaterra. Então existem alguns estúdios americanos que, por uma questão de isenção de imposto, por uma questão de políticas públicas, têm trabalhado muito na indústria inglesa, né? Isso é muito curioso, né? Se você pensar na Inglaterra como o país o berço do liberalismo, e que hoje trabalha um pouco essa questão das isenções, isso fortalece um pouco o nosso discurso aqui da importância das políticas públicas para a produção de cinema. Não, com certeza. Aqui a gente tem mais comentários. O Hélio diz o seguinte: boa noite, muito interessante comentário. O brasileiro precisa parar de copiar e começar a criar. Nós somos super criativos. Deixa eu ver o que mais. O Carlos diz que é a favor das cotas, pois só assim o cinema brasileiro pode crescer. Rita, a gente falou um pouquinho aqui dessa questão dos super-heróis. Eles estão matando, não estão matando o cinema, etc. E a gente vê como um fenômeno que faz parte da história do cinema e de outros fenômenos que aconteceram também. E do cinema brasileiro, assim, qual a percepção que vocês têm? Quais temas, quais gêneros que estão ganhando mais destaque, uma crescente maior de uns tempos para cá? Bom, com esse fenômeno Globofilmes, as comédias, elas estão sempre em alta, né? Mas aí eu acredito que é um outro tipo de produção que
de certa forma, explica um pouco a nossa realidade, mas eu acho que é muito estereotipado, né? Mas eu tenho visto essas outras pequenas produções que independem dessa grande indústria, que eu acho mais interessantes. Por exemplo, a indústria dos filmes de terror, né? Gente, que legal! Como é que isso tem aparecido? E assim, e são boas produções em um nível bom, as histórias são boas, os roteiros são bons, os atores são bons. Então, assim, é um momento diferente da nossa produção. Então, a gente tem mais que ir atrás, tem que correr atrás, tem que ter cotas, sim, né, para que a gente consiga se profissionalizar. Eu acho que o grande problema do cinema brasileiro, né, é que as pessoas ainda acham que o cinema brasileiro não é um cinema profissional. Claro que ele é, mas tem que ir no cinema para ver, né, gente? Sem ver não tem como, nem como dar palpite. Tem uma mensagem aqui da Cláudia, ela diz o seguinte: amo muito filmes de super-herói desde sempre. Hoje meus preferidos são Batman e Wolverine. Acredito que os super-heróis passam pra gente uma segurança, que na verdade é o que mais precisamos no mundo. Uma ideia de que existe aquele salvador de todas as situações difíceis, sempre pronto para nos salvar. Isso deixa os dias duros mais leves. Léo, a gente já está indo para os finalmente do programa, mas eu queria que a gente tentasse pensar um pouquinho assim. A gente falou essa questão das cotas, a gente falou para as pessoas irem mais para assistir o filme brasileiro e conhecer. Que outros caminhos que a gente tem para fazer com que a gente conquiste mais espaço para que essas narrativas sejam realmente, essas narrativas brasileiras sejam mais vistas por nós brasileiros? Acho que a gente precisa pensar, para além das políticas públicas, em formação de público, né? Eu acho que as cotas ajudam nesse processo, mas eu acho que a gente tem que, de algum modo, conquistar as pessoas para ir ao cinema. De algum modo a gente precisa conseguir trazer esse público para conseguir ver a produção brasileira, reconhecê-la como algo importante, fundamental e de alta qualidade, né? O Brasil, ele é um polo de produção cinematográfica que também está muito ligado ao documentário, que é algo que a gente assiste muito pouco. Você vê que a gente tem muito pouco espaço, né, tanto nos cinemas quanto na própria televisão para a produção documental. Então, acho que a gente tem que começar a, de algum modo, atrair essas pessoas. Eu acho que essas novas ferramentas tecnológicas, né, os VODs podem ajudar muito nesse processo. Eu tenho visto cada vez mais filmes brasileiros em plataformas como Netflix, por exemplo. Eu, ultimamente, tenho procurado e fuçado muito cinema brasileiro no YouTube. E hoje em dia é possível você assistir muitos filmes pagando aluguel no YouTube, taxas baratíssimas, R$ 2,90, R$ 3,90. Ou até de graça também. Ou até de graça. Cine Hollywood eu vi de graça. Pois é, exatamente. Vimeo, existem várias plataformas onde isso é possível. Eu acho que esse lugar vai, de algum modo, ajudar muito e fortalecer muito o cinema brasileiro. Assim. Eu acho que isso vai ser um bom caminho. Eu acho que as formações precisam vir, né? As universidades, as escolas, é fundamental apostar na educação. Eu vou falar mais alguma coisa ou posso concluir? Pode. Posso concluir? Pode, mas conclui em 30 segundos que o povo vai brigar comigo. Porque eu vou chamar o Tiba, a gente vai produzir um filme de super-herói no sertão, onde o Antônio Conselheiro vai ser o nosso personagem principal. Avisa isso pro Tiba. Vocês vão lançar esse filme aqui no Mistura Fina, tá combinado? Tomara que tenha alguns vampiros nele também. Claro. Gente, já mandaram eu encerrar, olha só, você tá vendo? Não, você foi fazer a provocação pro Tiba, ele tá tão... Então, vou encerrar, gente. Então é isso, gente. Mistura Fina tá terminando. Eu espero que você tenha curtido o nosso papo. Depois vai ter vídeo dos meninos lá no nosso Facebook. Então é isso. Beijos e tchau.